Foi aprovado na Câmara dos Deputados e ontem no Senado o projeto de lei que concede desconto aos produtores rurais para quitarem ou renegociarem dívidas se tiverem sofrido perdas em decorrência das enchentes de abril e maio deste ano no Rio Grande do Sul. Serão contemplados aqueles que perderam 30% ou mais em renda em atividades agropecuárias. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Vamos entender se a medida atende às demandas dos produtores, conversando com o nosso amigo e advogado especialista no agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Tudo bem, Thaís. Bom, interessante que esse projeto aprovado na Câmara e no Senado traz prazos, inclusive, para uma resposta aos produtores, né? Perfeito, fixa prazo, inclusive, para os conselhos municipais darem resposta aos produtores que fazem as solicitações aí dos seus pedidos de prorrogação ou liquidação com o desconto. Agora, é importante contextualizar para o produtor que está nos acompanhando o que significa esse novo projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e com muita urgência foi aprovado no Senado e agora só depende da sanção do presidente da República. O que é esse projeto de lei no meio desse caos normativo que nós estamos vivendo desde julho, ou melhor, até um pouco antes, assim, desde as enchentes de maio lá. Bom, foi mais ou menos em meados de julho, que saiu a primeira ferramenta para solucionar o problema do endividamento do produtor que ficou por conta das enchentes. Então, o que acontece? O produtor pegou ali esse problema das enchentes, bem quando ele estava terminando a sua colheita da safra de verão, principalmente soja, aqui no Rio Grande do Sul, e aí o que aconteceu? Preciso pagar esse meu custeio, essas dívidas bancárias de crédito rural, com a produção, e muitas vezes a produção foi alagada, e daí que vem essa situação de endividamento do produtor. Bom, então o que aconteceu? O primeiro ponto que aconteceu lá em meados de julho foi a medida provisória 1247, que é aquela que foi anunciada que resolveria o problema do produtor, dando um desconto, que seria calculado a depender do caso, para ele quitar essa operação de crédito rural ou prorrogar por 4 anos. Bom, não sei se vocês lembram, aí descobrimos que essa medida provisória não era autoexecutável, ela precisava ser regulamentada por um decreto, e na sequência veio o decreto 12.138, que disciplinava como é que ia acontecer essa renegociação. Era aquela que prorrogava por 4 anos, mas que não atendia produtores que tinham seguro e Proagro, por exemplo, e também não atendia produtores que tinham operações contratadas com recursos livres dos bancos, somente com recursos controlados do crédito rural. Passou o tempo, e o que aconteceu? A medida provisória não foi votada pelo Congresso, porque quando uma medida provisória é publicada pelo governo federal, ela tem um prazo para ser votada pelo Congresso e aí ela se torna lei. E o que aconteceu? Lamentavelmente, não foi votada. E aí vem agora esse novo projeto de lei, que foi esse exatamente que foi aprovado essa semana lá no Congresso, que depende agora só da sanção do presidente da República, para reprisar esse texto que se perdeu por conta da ausência de votação da medida provisória 1247. Parte boa é que agora ela permite que também operações contratadas com recursos livres possam vir a ser prorrogadas e renegociadas pelas instituições financeiras. Parte ruim é que precisamos de novo fazer todo o procedimento que nós já havíamos feito lá com a medida provisória 1247, que é sair agora um decreto regulamentador, porque quando saiu a medida provisória 1247, nós já tínhamos na sequência o decreto regulamentador. Agora demos um passo para trás, aprovamos uma lei que reprisa aquele texto e precisamos agora um novo decreto para regulamentar tudo isso. Olha, o caos continua a todo vapor aqui. Pois é, mas esse decreto regulamentador, ele não pode ser reprisado também o mesmo texto, as mesmas normas, ou essa mudança em relação aos prazos e à função dos conselhos traz algum empecilho nessa reprise, digamos assim? Claro que ele pode ser reprisado, inclusive acredito que é o que vai acontecer, esse texto provavelmente vai ser reprisado com alguns ajustes, até porque a própria legislação, essa que está entrando em vigor, a depender da sanção do presidente da República, ela também reprisa o texto da 1247 com alguns ajustes, como por exemplo esse que eu comentei, que os recursos livres também podem ser enquadrados nessa operação, e colocando um prazo, porque o que aconteceu na prática, como nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, muitos conselhos municipais não deram as respostas no tempo certo. E agora o que essa nova legislação diz? Olha, o Conselho Municipal tem até o final do ano para dar resposta, precisa dar resposta nesse ano que nós estamos agora. Se ele não der a resposta, presume-se que aquilo que o agricultor declarou, a perda que ele declarou,
é exatamente o que aconteceu, o que é de grande valia essa nova regra que está agora na legislação para o produtor, para que ele não seja prejudicado pela incompetência de alguns conselhos municipais. Sim, porque essa demora na aprovação pelo conselho, ela acaba refletindo na aprovação do pedido do produtor, né? Então, se chegar dezembro e não tiver, automaticamente ele já está dentro dessa renegociação. Perfeito. Presume-se que aquilo que ele declarou é exatamente o que aconteceu. A perda que ele declarou foi efetivamente experimentada. E agora, o prazo para a sanção presidencial e esse decreto regulamentador, se espera que tenha tanta urgência quanto teve agora a aprovação desse projeto, Torma, uma vez que é um assunto que já é de conhecimento do governo, assim como era do Congresso? Tudo indica que deve andar rápido, inclusive porque o pessoal do SOS Agro está em Brasília fazendo essa pressão, e foi muito interessante, no sentido de que ele foi aprovado num dia na Câmara dos Deputados, no outro dia já foi aprovado no Senado. Isso indica que a pressão dos agricultores gaúchos está funcionando. Agora, claro, não temos um prazo oficial para a manifestação, mas tudo depende da Presidência da República, tanto para sancionar essa legislação, para que ela entre em vigor, seja efetivamente uma lei, como para expedir aí esse decreto regulamentador, que vai ser necessário. Basta reprisar lá o texto do 12.138 e está tudo certo. Tá certo. Uma boa notícia, então, finalmente, aí para os produtores, apesar desse caos normativo, né, Torma? Apesar da demora na solução dos problemas, estamos em novembro e o caos normativo continua. Vamos em frente. Até semana que vem. Obrigada pela participação. Valeu, tchau, tchau. Tchau.